Como vocês que me acompanham aqui no Utopia Podcast já sabem, eu fui defensor público federal durante aproximadamente 8 anos. E durante a minha carreira como defensor público federal, eu trabalhei aproximadamente um ano e meio, como defensor público federal perante a Justiça Federal de Guarulhos. E o trabalho da Defensoria Pública da União em Guarulhos, principalmente na área criminal, que é a área que eu mais atuava, consistia basicamente em defender no processo penal pessoas acusadas de tentar sair ou tentar entrar no território nacional com drogas. São as chamadas mulas do tráfico internacional de drogas. E a maioria dessas pessoas que nós defendíamos pela Defensoria Pública da União na Justiça Federal de Guarulhos eram pessoas estrangeiras. E a pergunta que nós temos aqui nesse episódio de hoje do Utopia Podcast é a seguinte: quando um estrangeiro é condenado numa ação penal, por exemplo, um caso de tráfico internacional de drogas, já que estava na condição de mula do tráfico de drogas, estava transportando de um país para outro país determinada quantidade de drogas. Diante deste contexto, sendo o estrangeiro condenado, ele pode aguardar o julgamento do seu recurso em liberdade, ou o Estado brasileiro está autorizado a presumir que, não, como se trata de uma pessoa estrangeira que não tem um vínculo com o Brasil, nós podemos sim presumir que essa pessoa, se colocada em liberdade, irá fugir. De modo que, se foi condenado, necessariamente deverá aguardar o julgamento do seu recurso de apelação em prisão preventiva. É este o assunto deste nosso novo episódio do Utopia Podcast. Eu sou o Caio Paiva e nesse podcast eu falo principalmente de assuntos relacionados a direitos humanos e à justiça criminal. Se você está acompanhando esse episódio pelo YouTube, lembre-se de seguir aqui o nosso podcast, nosso canal no YouTube e também ativar o sininho das notificações para que você seja avisado sempre que publicarmos um novo episódio. Se você acompanha o podcast pelos tocadores, como por exemplo o Spotify, não deixe também de seguir o nosso podcast para que apareça no seu feed, do seu tocador de podcasts, sempre quando nós publicarmos um novo episódio. Vamos lá. Eu escolhi esse assunto para tratar com vocês porque, de fato, é um problema complicado de resolver no âmbito da justiça criminal. E é um problema que acaba gerando situações que, na minha compreensão, são muito injustas. Quando eu trabalhava como defensor público federal em Guarulhos, eu me recordo que nós fizemos um corte temporal para elaborar uma estatística dos últimos 2 ou 3 anos de concessão de liberdade ou manutenção de prisão preventiva após o flagrante, em audiências de custódia e também ao final do processo. E eu me recordo que nós constatamos que em mais de 90% dos casos, as pessoas estrangeiras respondiam ao processo criminal integralmente presas. Será que isso é correto? Será que o Brasil pode, de fato, tratar pessoas nacionais e estrangeiras no âmbito do processo penal de maneira desigual? Será que é correto o juiz presumir que um estrangeiro, se colocado em liberdade, ainda que retirado o seu passaporte, necessariamente irá empreender fuga do país? Como é um assunto muito frequente na Justiça Federal, principalmente no âmbito da DPU, eu elaborei recentemente um modelo de petição e já disponibilizei na área de assinantes do Tudo de Penal. E é justamente a partir deste modelo de petição, que é um habeas corpus para um tribunal, para discutir essa imposição automática de prisão preventiva para um réu estrangeiro, é a partir desse modelo de petição que vamos conversar aqui rapidamente sobre esse assunto. Eu vou compartilhar rapidamente a minha tela, primeiro para mostrar para vocês como funciona a área de assinante aqui do Tudo de Penal. Compartilhei, você que está me acompanhando pelo YouTube, eu ainda vou voltar à tela aqui
e vamos em área do assinante para te mostrar justamente os itens que compõem a assinatura do Tudo de Penal. Nós temos informativos de jurisprudência, aulas comigo neste momento, dia 30 de maio de 2023, quando eu gravo esse episódio para vocês. Nós temos 19 aulas. Eu estimo, imagino que até o final de junho teremos em torno de pelo menos 30 aulas específicas aqui no Tudo de Penal. Nós temos os modelos de petições, em breve talvez também teremos alguns cursos específicos, e há também a possibilidade de você favoritar julgados e marcar julgados como lidos diretamente do nosso buscador de jurisprudência. A petição que nós vamos estudar aqui rapidamente nesse episódio é a petição número 9, que consta a seguinte descrição lá na área do assinante do Tudo de Penal. Modelo número 9, habeas corpus para que estrangeiro aguarde o julgamento de recurso em liberdade. E lá eu inseri a seguinte descrição. É comum que juízes decretem ou mantenham a prisão preventiva de réus estrangeiros, presumindo a intenção de fuga, apenas por serem estrangeiros e não possuírem um endereço fixo. Este modelo disponibilizado de habeas corpus busca questionar esse entendimento, assim o fazendo a partir de algumas decisões do STF e do STJ. Eu vou tirar o compartilhamento e antes de ir para a nossa petição, eu já adianto o seguinte. Estes são modelos para serem utilizados no estudo defensivo ou na prática defensiva. Por isso, na elaboração de uma petição, é claro que nós acabamos fazendo um filtro dos precedentes mais favoráveis ao nosso pedido. A elaboração de uma petição, a apresentação de memoriais escritos, uma sustentação oral não se confunde, então, com uma aula. Na aula, eu, Caio Paiva, eu preciso ser razoavelmente mais objetivo e mais imparcial. Apresentar as distintas posições jurisprudenciais que há sobre o assunto. Na petição, nós podemos sim ser mais unidirecional e estruturar a nossa argumentação para convencer o juiz. O objetivo máximo de uma petição não é dar uma aula imparcial sobre o assunto, mas sim conseguir o melhor resultado processual possível para o réu. Em se tratando de um réu preso, o melhor resultado processual possível é a liberdade. Eu faço este rápido esclarecimento apenas para destacar que, além do que há nessa petição que veremos logo mais na sequência, o entendimento ainda majoritário nos tribunais superiores, lamentavelmente, de forma equivocada na minha visão, é no sentido de que, se o réu é estrangeiro, haveria sim uma presunção de fuga. E por isso, na grande maioria dos casos, os tribunais superiores acabam mantendo a prisão preventiva. Este modelo de petição elaborado e disponibilizado para os assinantes do Tudo de Penal é um modelo justamente para que possamos lutar contra esse entendimento, que considero errado não apenas na prática, mas também na teoria. Vou compartilhar aqui, você que me acompanha no YouTube terá uma experiência melhor, porque você vai visualizar aqui na tela este modelo. Nós temos aí na tela o modelo de petição número 9. Habeas corpus com pedido de liminar para, direcionando aqui, é claro, para o presidente de determinado tribunal. Pode ser um tribunal de justiça estadual, pode também, como acontece na maioria dos casos de réu estrangeiro, para o Tribunal Regional Federal, principalmente quando se tratar do crime de tráfico internacional de drogas. Nós vamos seguindo com o modelo, apresento uma síntese do processo, tudo para que você adapte, altere para a sua prática criminal, para o caso que você está trabalhando na sua prática como advogado criminalista, como membro da Defensoria Pública. Destaco aqui neste tópico o seguinte: conforme a defesa irá demonstrar no tópico seguinte, a fundamentação adotada pelo juízo de primeira instância é inconsistente e não deve ser admitida como idônea para embasar a decretação da prisão preventiva. E aqui nós temos no tópico seguinte, o tópico 2, que é, digamos, o coração dessa petição. Impossibilidade de decretar ou manter a prisão preventiva exclusivamente porque o réu é estrangeiro.
Começo destacando o seguinte nessa petição: a imposição de prisão preventiva, mediante o argumento da presunção de que o acusado irá fugir do país, constitui um tratamento discriminatório proibido pela Constituição e também pela nova Lei de Imigração, que possui diversos princípios e diretrizes no sentido de orientar uma política migratória antidiscriminatória. Vejam só que interessante. Não apenas a partir da Constituição, mas também a partir da Lei de Imigração brasileira, que veio a substituir o antigo Estatuto do Estrangeiro, nós temos, a partir da visão do legislador nacional, um estabelecimento de uma política migratória antidiscriminatória. O estrangeiro não pode receber um tratamento discriminatório em relação ao nacional. Isso se aplica não apenas ao âmbito extradicional, isso se aplica também no âmbito do processo criminal. Trago para vocês uma decisão importante do STF, relatada pelo ministro Celso de Mello, no HC 94016 da segunda turma do ano de 2009. Separei o seguinte trecho para a gente fazer aqui uma leitura conjunta. O súdito estrangeiro, aqui nas palavras do ministro Celso de Mello, relator do acórdão, mesmo aquele sem domicílio no Brasil, tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem a preservação do status libertatis e a observância pelo poder público da cláusula constitucional do devido processo. A condição jurídica de não nacional no Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir domicílio em nosso país não legitimam a adoção contra tal acusado de qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório. Impõe-se ao judiciário o dever de assegurar mesmo ao réu estrangeiro sem domicílio no Brasil os direitos básicos que resultam do postulado do devido processo legal, notadamente as prerrogativas inerentes à garantia da ampla defesa, à garantia do contraditório, à igualdade de partes perante o juiz natural e também à garantia da imparcialidade do magistrado processante. Na sequência, eu explico o seguinte nessa petição. Embora o risco de fuga seja, sim, um fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, não se pode presumir que, simplesmente por se tratar de pessoa estrangeira, se colocada em liberdade, irá fugir para o seu país de origem. E quem me acompanha há mais tempo sabe que eu gosto de dialogar muito com o direito internacional dos direitos humanos, de inserir nos modelos de petição normativa e também a jurisprudência internacional. A Corte Interamericana, no julgamento do caso Romero Férez contra a Argentina, em 2019, advertiu sobre a inconvencionalidade de invocar o perigo de fuga para decretar a prisão preventiva com base em meras conjecturas. E convenhamos, vou tirar aqui rapidamente o compartilhamento da tela. Convenhamos, presumir que todos os réus estrangeiros, se colocados em liberdade imediatamente, vão fugir do país, é uma conjectura. Uma conjectura não significa uma premissa absolutamente falsa, mas também não significa uma premissa absolutamente verdadeira. É uma conjectura, é uma presunção, e a presunção no processo penal deve beneficiar o réu, não apenas em questão probatória. Vamos lembrar que a presunção de inocência possui outras dimensões, e não apenas uma dimensão probatória. Destaco aqui neste contexto a dimensão de tratamento. O estrangeiro deve receber um tratamento antidiscriminatório em relação ao nacional. O juiz não pode tratar o estrangeiro como alguém que, se colocado em liberdade, imediatamente, necessariamente, irá fugir do país. Estabelecida essa premissa, vamos ver agora como está a conformação jurisprudencial, aqui é claro, numa perspectiva estratégica, mencionando, evidentemente, decisões que são mais favoráveis à defesa. Você não vai colocar na sua petição um julgado, uma jurisprudência que contraria, que prejudica a sua pretensão. Começo destacando algumas decisões do STJ. Vejam essa decisão, eu sempre menciono o número porque muitos de vocês, a maioria, acredito até, não acompanham pelo YouTube, mas sim pelos tocadores de podcast e podem, então,
ir eventualmente anotando alguns julgados. O STJ, no RHC 39.580, relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura, em 2013, a sexta turma decidiu assim: a prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade. No caso, prisão provisória que não se justifica ante a fundamentação inidônea, levando em consideração tão somente a condição de estrangeiro do ora recorrente, que afirmou ser morador de rua e não estar em condições regulares no país. Recurso provido, para que o recorrente possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal. Mais uma decisão do STJ no HC 140.979, da sexta turma do ano de 2011. Direito de recorrer em liberdade. Vejam só, uma espécie de tese fixada pela sexta turma nesse julgado. O simples fato de o paciente ser estrangeiro e não possuir residência fixa no Brasil não é condição suficiente para a manutenção da custódia cautelar. E eu menciono ainda, para diferenciar esse modelo de petição e também para diferenciar o seu estudo sobre a matéria. Esse modelo de petição, os modelos que eu disponibilizo na área de assinantes do Tudo de Penal, eles não servem apenas para o litígio estratégico e efetivo no processo penal. Eles servem também para estudo da matéria. Menciona, assim, uma decisão monocrática recente do ministro Edson Fachin do STF, decisão monocrática que se alinha a esse entendimento que nós estamos defendendo nessa petição, no sentido da impossibilidade de discriminar o réu estrangeiro e presumir o seu intento de fuga. É uma decisão monocrática muito recente, do dia 2 de maio de 2023, proferida no habeas corpus 227.294. Destaca o seguinte trecho dessa decisão do ministro Fachin. O fato de o réu ser estrangeiro e não possuir residência fixa no Brasil não é impeditivo a que aguarde o julgamento recursal em liberdade, em atenção ao princípio que veda o tratamento discriminatório a estrangeiros, consoante consolidada jurisprudência dessa Suprema Corte. Consignam, ademais, do que se depreende da petição inicial e de comprovantes acostados pela DPU, vejam que interessante essa parte, que já foi providenciado abrigo no qual poderá o paciente residir enquanto aguarda o desfecho da ação penal condenatória. Assim, considerado todo o quadro probatório e a contribuição da defesa, não se afigura proporcional à manutenção de sua prisão preventiva, pois plenamente viável a adoção de medidas menos gravosas, como a proibição de ausentar-se da comarca, a entrega de passaporte e a transferência para um abrigo. Na sequência, eu coloco o seguinte trecho, aqui escrito por mim nesse modelo de petição. A ausência de um endereço fixo não pode ser compreendida como uma predisposição à fuga. E isso porque a pessoa estrangeira, considerada sua vulnerabilidade social, pode se inserir em contextos habitacionais precários diversos, como a casa de um amigo ou conhecido, um abrigo assistencial ou mesmo a situação de rua. Interrompo o compartilhamento de tela para destacar agora o seguinte: para que nós possamos aumentar as chances, que já são muito pequenas, de conseguir a liberdade para um réu estrangeiro durante a persecução penal, nos momentos mais iniciais de uma audiência de custódia, ou mesmo quando condenado em primeira instância e está aguardando o julgamento de uma apelação, nós devemos dar mais elementos para o juiz ou tribunal conceder essa liberdade. A grande chave aqui para você tornar o seu litígio mais estratégico e mais efetivo é você, como advogado, como membro da Defensoria Pública, conseguir um lugar onde esse réu estrangeiro, se colocado em liberdade, irá ficar. Pode ser a casa de um amigo, uma pensão barata, se esse estrangeiro eventualmente pode pagar. Pode ser um abrigo assistencial para nacionais, um abrigo específico para pessoas estrangeiras que existe em algumas cidades, principalmente em algumas capitais.
ou mesmo em situações mais dramáticas e mais excepcionais, você pode colocar na sua petição de habeas corpus, no pedido de liberdade, que esse estrangeiro, se colocado em liberdade, lamentavelmente, estará ou numa situação de moradia precária, em um assentamento, em um prédio público abandonado que está sendo ocupado por pessoas em situação de rua, ou, na pior das hipóteses, não conseguiu abrigo, casa de amigo, casa de conhecido, uma pensão, um hotel barato, uma ocupação ou um assentamento mais precário de pessoas em situação de rua, na situação mais limite e excepcional. Você informa na sua petição de liberdade ou de habeas corpus que esse estrangeiro, se colocado em liberdade, estará em situação de rua e poderá ser encontrado em alguns horários específicos em alguns locais da cidade. E a pessoa estrangeira irá assumir esse compromisso. Durante determinados horários, o oficial de justiça, em alguns períodos do dia, poderá encontrar essa pessoa em algum ambiente daquela cidade relacionado à proteção assistencial das pessoas em situação de rua. Pode ser um serviço para a população de rua, para banho e alimentação, enfim. Não é uma condição para que o estrangeiro possa ser colocado em liberdade, mas é um diferencial para que você eventualmente consiga a liberdade. Por isso eu já coloco nesse modelo de petição, que eu compartilho aqui pela última vez a tela, no modelo de petição eu coloco o seguinte: o paciente do habeas corpus, se colocado em liberdade, não estará em local incerto e não sabido, podendo ser localizado, e aqui eu deixo um espaço para você preencher na sua petição. Encerro a petição, esse modelo, com pedido de liminar, não é um requisito obrigatório da petição de habeas corpus, mas se você achar oportuno, se estiver bem embasado, bem instruído, você pode fazer o pedido de liminar e, finalmente, a parte relacionada aos pedidos. Com isso, encerramos mais um episódio aqui do Utopia Podcast. Lembrando que você consegue assinar o Tudo de Penal, se tornar um assinante do Tudo de Penal por apenas R$ 14,90 mensal. Quando você terá direito a todas aquelas funcionalidades, aulas, informativos de jurisprudência e também esses modelos de petições. Periodicamente, eu vou adicionando novos modelos de petição na nossa plataforma. Um abraço, bons estudos, bom trabalho. Espero que você tenha gostado desse episódio e, se gostou, compartilhe com seus amigos e amigas que possam se interessar por esse conteúdo.